Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com a nossa querida Vanessa Garrido para estar falando sobre transtornos alimentares e a compreensão da Gestalt terapia. Foi preparado com muito carinho, eu espero que vocês gostem. Olá, eu sou Vanessa Garrido, psicóloga clínica, Gestalt terapeuta, psico-oncologista. Vim aqui participar desse momento com a Andréia e atendo presencialmente e online. O consultório fica na freguesia em Jacarepaguá. Então, te trouxe hoje, Vanessa, para a gente bater uma bola sobre transtornos alimentares e Gestalt. E aí eu vou passar a bola para você. E você vai trocando comigo, né? Com certeza, mas quero te ouvir. Transtornos alimentares, né? É um campo, enfim, é um assunto bem amplo, né? A gente já vem falando sobre isso. E acho que a coisa que eu gosto de pontuar é exatamente esse lugar que, quando o cliente chega no consultório com uma queixa, a gente não vai olhar somente a queixa, né? A gente precisa olhar para a pessoa que traz a queixa. Quem é essa pessoa que chega no consultório? Porque a pessoa tem um todo, né? Onde ela está inserida, o lugar onde ela, enfim, existe e onde ela exerce as relações dela. E quando ela traz a queixa para o consultório, a queixa é um recorte, né, do todo que ela é. Então, qualquer pessoa que vá buscar ajuda no sentido de cuidar dos transtornos alimentares, ela precisa ser vista em seu todo, né? E é fundamental para não se limitar ali ao sintoma, né? Porque aí é reduzir quem está chegando ali. Vê se eu te entendi. O que você está dizendo é que, assim, na verdade, seja o diagnóstico de bulimia, anorexia, né, a anorexia de um não é a anorexia de outro, a bulimia de um não é a bulimia de outro, porque apesar de ter os sintomas lá que caracterizam o diagnóstico, cada um vai viver aquilo de uma maneira diferente. Exatamente. E tem um campo familiar diferente, e tem uma história diferente, e tem uma relação com a comida e com o corpo diferente. E existe um caminho diferente que levou a ela a estar naquele momento, né, com aquele transtorno sendo esse o caso. Então, a primeira coisa que a gente precisa acolher, que a gente precisa fazer é acolher essa pessoa que chega, mas acolher em seu todo, né? Não acolher ali na limitação. E descobrir como é que é a bulimia da pessoa, como é que é a anorexia da pessoa. O que você chama de acolher, para quem está ouvindo a gente assim pela primeira vez? Acho que a primeira coisa é deixar a pessoa chegar como ela é, né? E receber sem julgamento, sem qualquer campo de crítica, para que essa pessoa possa se sentir bem num ambiente onde ela vai dizer algo, falar sobre algo que já faz com que ela se sinta mal. Não é sem crítica no sentido de fiz coisas atrozes e não vou falar sobre isso, não vou, né, pontuar e mostrar ali sobre o que ela fez com aquilo, né, sobre como que aquilo se apresentou na vida dela. Mas é olhar para o momento dela com certa, não sei se eu posso chamar de naturalidade, mas entender aquela pessoa que chega. Porque independente de qualquer coisa, ela fez acreditando estar provocando algo que seria bom para ela. Então, acolhimento no sentido de chega, a gente não está aqui olhando para você como te julgando, te criticando, vamos entender o que está te acontecendo. E não vendo ela somente como aquele transtorno. Não, isso é essencial, né? Porque se eu olho para uma pessoa que tem bulimia, como ela sendo a bulimia, eu estou reduzindo ela e desconsiderando todo que faz parte da vida dela. Sim. E se esse cliente chega, né, sem a crítica de que ele tem? Por exemplo, se a gente pensa no adolescente, muitas vezes vai ser a escola, o pai, a mãe que vão trazer. Mas ele mesmo ainda não tem aquele incômodo. Por mais que você veja ali, né, seja uma bulimia, uma anorexia, que aquele adolescente, por exemplo, está magro, está com perda de peso, está muito magro, mas não é a questão dele, ele te traz outras questões. Como manejar com isso? É um movimento delicado, né? Mas o papel do psicólogo é de, pelo menos do gestalt terapeuta, de caminhar junto com o cliente, com a pessoa que chega. E a gente tem ali um papel de mostrar o que a gente está vendo, né, de meio que como se fosse uma lanterna, a gente está ali iluminando e devolvendo para esse adolescente o que a gente está vendo. Então existe um
um movimento de ajudar nessa construção de consciência, né? Para que ele possa ir vendo e ver se faz sentido, né? Até mesmo porque outras coisas vão aparecer na rotina dele que vão, de alguma maneira, se associar ao que vai aparecendo na sessão. Claro que isso não pode não acontecer de imediato, aliás, é pouco provável que aconteça, mas é um caminho. Por exemplo, a anorexia é uma doença que é muito significativa e pode levar à morte, né? Então, existem coisas que a gente, enquanto psicoterapeuta, a gente vai precisar pontuar, porque existe uma corrida contra o tempo, né? Dependendo do estágio que esse adolescente chega no consultório. A anorexia tem risco de morte, né? Tem risco de morte. Acho que é importante poder falar isso. Então, ela pode ser fatal. Então, poder antecipar algumas coisas, porque por mais que a gente queira respeitar ali, né, o momento do cliente, levar para a terapia dele aquilo que ele quer conduzir, mas a gente também precisa trazer ali uma intervenção a partir daquilo que a gente está observando e que a gente tem conhecimento. Pensando nas ferramentas assim, de entendimento da Gestalt, claro que a gente está batendo uma bola aqui, então, né, nem dá para a gente discorrer, porque imagina, a Gestalt é uma teoria imensa, mas assim, nesse bate-bola, para quem está nos ouvindo, né, talvez tenham pessoas de psicologia interessadas na Gestalt, como é que você acha que a Gestalt entende a questão, assim, o que faz? A gente acabou de falar da particularidade, mas aí, se a gente fosse generalizar um pouquinho, né, quais seriam os perfis, por exemplo, de alguém que vai para uma questão do transtorno alimentar? Quais são os mecanismos, como a gente chama, que poderiam estar relacionados? Em primeiro momento, a gente vai olhar, sem sombra de dúvida, para a introjeção, né? Que é exatamente se a gente for colocar ali que introjeção é aquilo que a gente coloca para dentro, né? E se tem uma introjeção disfuncional, eu vou engolir coisas que eu não consigo digerir. Só dá uma explicada para a galera, que você falou, beleza, introjeção disfuncional. Por que você usou o disfuncional? Tem um motivo, não tem? Existe, a gente se relaciona com o mundo, a gente sobrevive porque a gente introjeta, né? Se a gente for pensar na alimentação, a gente precisa se alimentar, se nutrir. Então, um processo funcional seria quando a gente coloca o alimento na boca, vamos colocar assim, né, com essa metáfora, mastiga no sentido de desestruturar ou desintegrar esse alimento e engole ele de uma maneira que ele pode ser absorvido pelo organismo. Então, esse é um processo natural, funcional. E separado que não nos serve, que é como a gente excreta, exatamente. Né? Joga fora aquilo que não serve, elimina do organismo e absorve o que é nutriente. Isso seria, por exemplo, uma metáfora para introjeção? Sim. Mas não para introjeção disfuncional? Não, para introjeção disfuncional. E a gente acaba entendendo ela... A gente fala simplesmente introjeção, por exemplo, na Gestalt, porque quando a gente olha para a introjeção como um bloqueio de contato, como um mecanismo, popularmente falando, né, mecanismo de defesa, que é um termo talvez mais popular, a gente já entende que é uma introjeção disfuncional. Perfeito. Né? Então, se eu engulo, por exemplo, valores que não são meus, comportamentos, né, ideia de comportamentos que não são meus, que não me fazem sentido, e por aí vai, coisas que não é possível digerir, mas eu acabo reproduzindo isso porque eu quero agradar, porque eu quero ser aceita, porque eu quero fazer coisas que eu entendo que numa relação aquilo vai me beneficiar em relação a outra pessoa, eu estou introjetando e eu posso começar a partir disso construir sofrimentos, né? E aí a gente pode dar os exemplos mesmo das redes sociais, por exemplo, que traz tantas coisas que são boas, bem entre aspas, né, que precisam ser seguidas, por exemplo, mas na verdade, né, é uma construção de mentiras, de uma coisa que não é a realidade e acaba trazendo aí essa questão do sofrimento para a vida de cada pessoa. E aí pensando, né, nesse lugar da alimentação, né, a gente também está falando de uma dificuldade de colocar o alimento para dentro, porque se foi tudo essa introjeção aconteceu durante tanto tempo, né, e gerou tanto sofrimento e a pessoa não tem consciência do que aconteceu na vida dela, né, porque está entendendo que é o certo a ser feito. É certo socialmente porque foi aquilo que foi imposto. E ela não consegue lidar com essas questões que geram sofrimento, ela vai buscar mecanismos, né, para lidar com isso.
Sim. E aí, dependendo do que chega, como a própria pressão em relação ao corpo, o culto ao corpo, isso pode ser figura, né? Pode aparecer, pode ser algo que emerge. Mas existe todo um restante, vamos dizer assim, todo um conteúdo que dá corpo, que vai dar espaço para essa figura, que faz parte do que é o real. O real não, né? Mas que é o fundamento para o sofrimento dessa pessoa. Então, vê se eu estou entendendo o que você está falando. Eu posso pensar, dentro do que você está me explicando, Claro. que o introjetivo disfuncional, ele pode ficar mais frágil para os apelos das redes sociais? Com certeza. Né? Para esses apelos de filtro, de um corpo ideal, porque você em algum momento falou, né, que ele fica buscando mais o que está fora do que está dentro. Sim. Né? Parece que tem mais peso. Exatamente. E ela não consegue se ver. É difícil, e talvez até se veja, mas não consegue colocar para fora o que é importante para essa pessoa. Então isso vai ser bem complicado. E tem também, já que a gente está falando de mecanismos, algo que pode chegar num nível onde ela acaba tentando, ela pessoa, né, acaba tentando contra si própria. Né? Porque se eu não consigo expor, não consigo expressar aquilo que está dentro, aquilo que eu não estou gostando, que vai contra esses valores que eu introjetei, que eu engoli sem digerir, pode chegar um momento que eu entenda que eu fazer alguma coisa contra mim pode ser o certo, pode ser o caminho. Vanessa, você falou, né, da introjeção, da retroflexão. Eu fiquei pensando aqui, e o campo familiar? O que você considera do campo familiar, assim? É o lugar de cuidado e suporte, né? Então ele se torna extremamente importante, por exemplo, para identificar o que está acontecendo, para poder encaminhar. Porque quando a gente pensa ali no adolescente, né, com transtorno alimentar, na criança, sem um adulto, sem uma pessoa nesse lugar de cuidado, isso não vai ser visto. Ou vai demorar muito para ser visto. É claro que o campo familiar pode demorar a identificar isso, né, devido, enfim, a como é a constituição dessa família, por exemplo. Mas é fundamental, né, porque é o primeiro lugar de suporte que essa criança, esse adolescente vai ter para começar esse lugar de cuidado. Então, se a gente pensa numa clínica em Gestalt terapia para trabalhar com, né, adolescentes ou até adultos, sim, com transtornos alimentares, é necessário... O campo familiar é indispensável. Porque essa pessoa, ela está reproduzindo isso no dia a dia dela. Se ela não tiver um suporte, né, não tiver ali o lugar de suporte, o lugar de cuidado para ajudá-la, né, nesse processo, vai ser muito difícil. Eu não sei nem se seria possível. E como é que seria um trabalho com o campo familiar? Tem diferença para o adolescente, para o adulto? Não? Como é que seria, assim? Eu penso que a gente precisa trazer, né, essas pessoas pro ambiente da terapia, da psicoterapia. Elas precisam estar presentes, elas precisam saber o que está acontecendo. E a gente, enquanto pessoa ali que dá o suporte, que gera a ferramenta, né, através da psicoterapia, a gente também precisa conhecer esse campo familiar. Então, quem é a pessoa que vem? É a família inteira? É uma mãe? É o pai? É um cuidador? É o parceiro? A parceira? É importante que essas pessoas chegam, porque é aquilo que a gente já falou, né? A pessoa, ela é um todo. E o que ela vive, ela tem um meio que ela vive que vai influenciar, que vai interferir, que vai, enfim, vai gerar algo ali naquelas vivências, naquilo que está sendo vivenciado. Então, é importante trazer essas pessoas para perto, né? Porque senão não é possível o cuidado. Assim, talvez você possa trazer mais coisas, mais exemplos em relação a isso, mas essa família, ela precisa, e se essas pessoas que são o suporte dessa pessoa, independente da idade, elas precisam estar perto. Sim, porque tem algo que é de um código familiar, né? Tem o funcionamento dessa família. Então, não é estranho, por exemplo, a gente descobrir que a pessoa que está em tratamento, que possui o transtorno, às vezes não tem esse suporte de fato. E aí esse trabalho de envolver essa família vai ser algo que vai ser trabalhado em psicoterapia, né? Ou muitas vezes até o alimento entra
estou me lembrando aqui de uma situação que eu escutei, que a pessoa tinha uma questão alimentar, mas quando a gente começou a mexer na história, a gente foi vendo que a relação com a comida ficou muito ruim, porque essa pessoa era abusada, e aí depois a via compensatória do abusador era dar algum tipo de alimento, né? Nossa. E aí isso, com o tempo, foi gerando ali, de alguma maneira, a pessoa acabou até projetando, talvez, deslocando, melhor dizendo, né? Para o alimento, talvez toda aquela frustração, raiva daquela situação com o abusador. Angústia, né? Todo o sofrimento. Isso. E aí é importante a gente também descobrir, e aí a gente pensando em clínica, em condução, qual é o papel que esse sintoma, vamos dizer assim, tá fazendo na estrutura dessa pessoa. Né? Porque é isso que você acabou de falar, às vezes existe ali uma projeção, porque aquilo que ela viveu, né, foi algo tão insuportável, tão grave, que a maneira que ela conseguiu lidar com isso aí ao longo, ou a partir de algum momento da vida dela, foi não comendo, por exemplo. Não aceitando o alimento, por exemplo, né? Fazendo ali a resistência. Né? É claro que existem algumas coisas que vão dando um contorno para o que é anorexia, bulimia, né? E como que essa pessoa que não consegue comer, por exemplo, ou precisa comer e colocar a comida para fora, tem aquela característica da distorção da imagem corporal, por exemplo. Né? Porque não adianta você dizer que você tá magro, a pessoa ela não percebe, ela não vê. Não é nem que não percebe, né? É uma distorção mesmo. Ela se vê no espelho e se imagina gorda. Né? Ela não vê que ela... Você pode dizer, nossa, mas você tá pele e osso. Né? Não, ela consegue achar uma ponta de gordura se dobrando assim. Que às vezes nem a gordura, é só a pele mesmo. Exatamente. E já pontua aquilo. E aí, por exemplo, um dos trabalhos que se faz em psicoterapia é exatamente ajudar essa pessoa a perceber que aquilo que ela está vendo, ainda que ela tenha um lugar diferente, né, que ela acredita que ela está vendo algo diferente, não é real. Então, o exemplo, né, do desenho, é A3 o nome do papel? Não, o A3 né? é aquele pequenininho. Não, aquele que é do tamanho da pessoa. Tem o pardo, que é grandão, e tem o 40 quilos, não é isso que fala? 40 quilos, que é também não um sei, grandão. Acho que tem o outro, mas enfim, né? É o grandão, aquele grandão que você abre, então, que dá para botar uma pessoa. Exatamente. Então, uma das atividades é pedir que a pessoa, né, desenhe como ela se vê, como é que ela percebe o corpo dela, como é que ela enxerga isso. E aí ela vai desenhar lá um corpo gordo, né, a partir da percepção que ela tem dela mesma. E aí a gente pede que a pessoa deite no chão, e aí com uma caneta que vai encostando na pele, né, da pessoa, que vai encostando no corpo dela deitada, a gente vai contornando e fazendo toda a marca. E depois pede que ela veja. Né? Olha daqui, o que você está vendo aqui agora? E aí ela vai ver que que alguma coisa não está certa. Entre o que ela vê e o que ela está. E o que ela de fato está. Né? Eu li uma vez sobre, enfim, sobre um outro exemplo desse, né? A pessoa tinha uma definição, né, de corpo, de tamanho de corpo, que ela considerava que era um corpo gordo. E aí, na medida dela, ela tinha algumas métricas para o corpo dela. Né? Então, ela entendia que se os dedos dela, né, a ponta dos dedos, encostassem, ela ainda estaria gorda. Os dedos, assim, ainda era um corpo gordo, não era um braço gordo. Então, a proposta ali foi, como é que você acha o meu corpo? Não, você não é gordo. Então, mede meu braço. Né? Porque ainda que ela não veja, ela vai ter uma prova real, a pessoa vai ter uma prova real que o que ela está vendo não é real. E esse caminho, por exemplo, para quem tem anorexia, que chega nesse lugar de emagrecimento, né, absurdo, que coloca ela em risco de morrer, é importante, é um passo para que ela consiga entender que o que ela está vendo não é verdadeiro. É isso, um exemplo de condução clínica com aquilo, porque a partir dessa consciência que vai se formando
ela pode, né, a partir daquilo que ela quer para a vida dela, por exemplo, eu quero melhorar, por exemplo, né, eu quero ficar saudável, uma pessoa que, enfim, ela pode ir trabalhando isso em paralelo com as questões que de alguma maneira motivaram ela, levaram ela para esse lugar, fazer com que ela vai cuidando ao mesmo tempo, né, um pouco de uma coisa que outra, para que ela possa ir melhorando. Sim. Né? Enfim. E uma coisa que eu também estava pensando, né, por exemplo, a anorexia tem muita contagem, você conta caloria, conta peso, até que a água se torna... E aí eu fico pensando, né, o que a pessoa deixa de ver na vida dela quando ela somente vê contagem de caloria o dia inteiro? Balança, contagem de caloria, métrica do corpo. É uma interrupção, vira uma interrupção de contato, né? Sim, sim. Porque você fica vivendo só aquilo. Ela deixa de viver a vida dela, né? Ela deixa, então, é um processo, ela está abrindo mão de uma série de espaços que são dela, para ela existir, para estar focada naquilo ali. E aí ajudá-la nesse lugar, dessa consciência do que ela está fazendo, de onde que ela está mirando, né? A rotina dela, a vida dela, o que a vida dela está se tornando. Porque tem algo para onde ela está deixando de olhar, né? E o que ela está deixando de olhar? Quando ela só foca, por exemplo, na contagem de calorias. Por isso que é importante saber qual é o papel da comida, né? Por que eu como, por que eu não como. E aí a gente pode estender isso para a bulimia também. Porque aquela comida que está sendo rejeitada ou que está entrando de uma forma compulsiva e depois purgada, esse movimento, isso tem um papel, ela está deslocando ali algo onde ela coloca, como o exemplo que você deu, né, anteriormente, ela está deslocando essa coisa que a pessoa não consegue lidar, que pode ser algo insuportável, que pode ser algo que a pessoa não sabe como lidar, para o movimento da comida. E eu acredito que o grande desafio seja para que a pessoa consiga descobrir esse papel que a comida tem. Porque sem descobrir... Por isso que a psicoterapia é tão importante. Uhum. Né? Quais são os profissionais que você diria para o nosso público que seria importante procurar em caso de dúvida? Porque assim, a gente sabe que as pessoas usam muito o Google, né? E ok, né? As pessoas usarem o Google, informação, mas assim, tem algo que não está na informação crua, né? Sim. Que não é só pegar e ler, que nem o manual, pegar o CID-11, o DSM-5, ali pronto, não. Porque tem muitas nuances, né? É importante lembrar, né? Se às vezes desconfiar de algo aconteça ali no contato com um amigo, com algum familiar, com alguma, ou até mesmo no Google, não sei, mas é um risco, né? Porque existe uma grande automedicação, né? O Dr. Google, como é que isso aparece muitas vezes, mas sem sombra de dúvida que a nutricionista, né? O nutricionista, o psicólogo, com certeza, o psiquiatra vão poder fazer esse suporte adequado para essa pessoa que se percebe nesse lugar. Na dúvida, então, acho que é importante a gente frisar que mesmo que você faça as suas pesquisas, é importante falar com um profissional. Sem sombra de dúvida, isso pode ser vital no caso da anorexia. O que eu entendo é que a bulimia tem um risco menor em relação à morte, por exemplo. Risco de morte. Só que as perdas que existem, né, nutricionais em relação à bulimia são muito significativas, entre outras coisas. Então, sem sombra de dúvida, procurar um profissional é a primeira coisa a ser feita quando começa a se perceber que tem alguma coisa errada ali, alterada. Poxa, eu te agradeço muito, Vanessa. Obrigada a você. Adorei. Também. Então, você chegou aqui com a gente até o final, eu quero agradecer a sua presença, te convidar a se inscrever, a dar like, a curtir, a também colocar aí suas sugestões e suas dúvidas sobre o que foi falado, nessa conversa que eu tive hoje aqui com a Vanessa, e novamente agradecer a presença.